Amém. Glória a Louvado seja Deus. Deus. Glória a Deus. Hoje era para ter combinado com alguma das irmãs aí para trazer a palavra, porque eu acabei dando na quarta e na sexta, não foi, Mayara? Foi sexta, não foi? Você não leu, não? Ou... Eu não li, senão eu falava. Então, hoje nós vamos falar sobre Raabe, né? Ela foi uma prostituta, né? Mas ela superou, né, esse passado. E ela encontrou 2 espias israelitas, né? E a partir desse momento que ela encontrou esses 2 homens, a vida dela foi transformada. E hoje essa palavra está lá em Josué 2. Eu não vou ler tudo, porque meu tempo é curto aqui, mas vamos dar abrir só em Josué 2 rapidinho aí para a gente continuar na história. Quem encontrou pode ler. Do Josué 2 até o até o 6. De 1 ao 6. Achei aqui, ó. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Rabi, Rabi? Raabe. Rabi, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinham escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. Amém, glória a Deus. Então, essa história de Raabe, né, ela está descrita no livro de Josué. Ela foi uma prostituta, né, como eu já falei, e ela recebia homens na casa dela, né? Então, ela recebeu esses 2 espias israelitas. Quem eram esses 2 espias israelitas? Alguém lembra? Josué e Caleb. Foi os 2, né, que Moisés mandou para espiar a terra, né, de Jericó, e que também é uma história maravilhosa que a gente pode depois, outro dia, a gente ver. Então, antes de conquistar a terra que Deus prometeu ao seu povo, Josué enviou 2 espias para explorarem a cidade de Jericó. E estes homens encontraram abrigo em uma casa nas muralhas da cidade, onde a prostituta Raabe vivia. Bom dia, Rosa. Seja bem-vinda. A Bíblia não nos diz o porquê dos espiões terem ido à sua casa, mas relata que ela os protegeu e escondendo-os no terraço. Então, entre o tempo que os espiões chegaram à casa de Raabe e o tempo que o rei de Jericó ouviu sobre a presença deles na cidade, Raabe deve ter feito sua confissão de fé no verdadeiro Deus, na presença desses espiões. Ela sabia perfeitamente o que havia acontecido ao povo de Deus depois que eles saíram do Egito. Então ela confiou no Deus de Israel e ela provou a sua fé, arriscando a sua vida para ajudar os espiões, que eram inimigos de Jericó. Então a palavra de Deus relata a história, né, de Raabe. Ela teve uma vida totalmente transformada após ela ter confiado no Deus de Israel. Então todo o seu passado ele foi perdoado e fisicamente destruído.
pela fé, Raabe partiu para uma vida vitoriosa. Muitas vezes, né, a gente acha que o que nós fizemos, né, no passado não tem perdão. Mas olha a vida dessa mulher, ela era uma prostituta. E ela fez uma escolha. Ela escolheu servir ao Deus de Israel. Se ela continuasse naquela vida, né, e se ela fosse submissa ao governo, né, que estava todos procurando pelos filhos, né, os israelitas, ela não iria dar guarita, né, a eles. Ela não teria escondido, ela teria entregado, né, entregado ao rei para poder ficar bem, né, com o rei, para ser prestigiada de alguma forma, né? Mas ela não, ela sabia, ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela não conhecia o Deus de Israel, mas ela já tinha ouvido falar dele. Então a gente vê como ela foi transformada. Então muitas mulheres viveram experiências e acontecimentos no passado que provocaram problemas em sua vida atual. Pode ter sido uma infância muito difícil, ou um marido que abandonou o lar, ou um fracasso no trabalho, ou até mesmo a morte de um ente querido, né? Só que essas mulheres que enfrentaram experiências dolorosas, elas permitiram, né, que a amargura e o rancor brotassem em seus corações. Tanto o crescimento como o desenvolvimento espiritual poderão ocorrer com mais lentidão ou cessarão por completo. Mas, né, a Raabe, como nós já estamos falando, ela relata essa história de vida, de transformação. Ela fez uma escolha, ela escolheu o verdadeiro Deus, né? Ela tinha, ou o rei, né? Ela poderia ficar do lado do rei de Jericó, ou ficar do lado do rei de Israel. E ela escolheu o Deus que abriu o mar vermelho, né? O Deus que acompanhou o seu povo do Egito com uma coluna de fogo, né? Não deixou eles passar fome. Ele trouxe a provisão, né, para o povo dele até a terra prometida. Ele prometeu, né, que eles iriam sair do Egito, que eles iriam encontrar uma terra prometida. E ele estava cumprindo com todas as promessas, né? Assim acontece nas nossas vidas. Deus promete uma coisa para nós, mas a gente vai passando, né? Vai passando pelo vale, vai passando por tantos desertos que às vezes a gente desacredita da ação de Deus, desacredita das promessas de Deus. Mas Deus é fiel, né? Ele é fiel para cumprir todas as promessas dele. E Raabe demonstrou essa fé através das suas obras. Apesar de os emissários estarem em território inimigo, eles compartilharam sua fé com Raabe. E Deus honrou a coragem deles. E ele usou Raabe para ajudá-los de duas formas. Ela salvou a vida dos espiões. E ela os encorajou em sua fé, contando-lhes sobre o que sabia sobre a reputação do povo de Deus. Que lindo, né? Ela não conhecia Deus, mas ela sabia da reputação do povo de Deus. Então ela teve fé. A fé dela veio pelo ouvir, assim como nós, né? Se a gente às vezes não lê a Bíblia, não ouvia a palavra de Deus, a nossa fé vai se esmorecendo, né? A nossa fé vai definhando, mas quando a gente ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra de Deus, né? Lê a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, né? Essa palavra vai entrando nos nossos corações e vai nos dando fé. Então ela os encorajou em sua fé, contando-lhes sobre o que sabia sobre a reputação do povo de Deus. Em Josué 2:9, nós lemos que ele disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Então ela descreve como essa notícia se espalhou
e encorajou o próprio Josué. Ele se encorajou, né, de ouvir ela falar, de ouvir como o povo, né, como o povo estava sendo guiado por Deus, né, sobre a reputação do povo. Então ela encorajou o próprio Josué. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que os infudins caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Raabe, ela foi salva por sua fé no verdadeiro Deus. No entanto, ela demonstrou sua fé a salvar a vida dos espiões. Tanto que no Novo Testamento, a fé dela é mencionada em Tiago 2:25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Raabe, ela provou, né, ter fé. Ela acolheu os espias e ela foi citada no Novo Testamento. Olha, ser citado no Novo Testamento é como se fosse um herói da fé. E Raabe, ela foi uma heroína da fé. O nome dela foi citado até em Hebreus lá também. Aqui, ó, no livro de Hebreus 11, encontramos os heróis da fé e o testemunho de Raabe no versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então a recompensa dela foi imediata. Deus, na hora, salvou a vida dela e o da família dela. Pela fé, a vida dela foi salva. Assim como nós, né? Que todos os dias buscamos o Senhor, buscamos a fé, buscamos nos mergulhar, né? Nesse espírito, nesse rio de vida, né? Todos os dias. A fé, ela vem pelo ouvir. E nós, quando ouvimos a palavra de Deus, nossa fé, ela aumenta, né? A nossa fé. Nossa fé, ela vem pelo ouvir. E todos os dias nós cremos mais no Senhor. Nós atravessamos, né? As adversidades, as circunstâncias, os obstáculos. Nós cremos no prêmio, né? Da nossa vocação, da soberana vocação. Nós olhamos para o alvo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Então a recompensa de Raabe, ela foi imediata. Em troca, por sua ajuda aos espiões, Raabe pediu para que não a matassem, nem ela e nem a sua família. E os emissários prometeram atendê-la. Raabe os auxiliou para que escapassem dos muros da cidade, ajudando-os a descer com uma corda pela janela. Os espiões a aconselharam a amarrar uma corda vermelha em sua janela e prometeram que quem estivesse em sua casa seria protegido. Josué 6:21-25 descreve o que aconteceu quando ocorreu a batalha em Jericó. Então essa batalha ela é linda. Cris deve saber, né, Cris, lá do método Hanner, como foi ali. Então Sim, com certeza. tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como os velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Por uma vida, né? Por Raabe ter sido justa, toda a parentela dela foi salva.
Toda a sua parentela pode ser salva. Se você crê, né, no Senhor Jesus. Aquele que crê será salvo, tu e tua casa. Assim como Raabe foi salva. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então a fé dessa mulher e a sua vida foram completamente mudadas. Ela deveria fazer-nos pensar em nossas próprias vidas. Como a fé pode mudar nossas vidas, né? Como a fé pode mudar completamente a fé daquele que crê no Senhor Jesus. A fé pode salvar você e sua casa. Sua fé deve ter sido tão verdadeira que toda a sua família acreditou em sua história. Todos os seus parentes estavam com ela quando as muralhas de Jericó ruíram. Raabe perdeu todos os seus amigos e tornou-se uma estrangeira no acampamento israelita. Mas Deus honrou a sua fé. Fisicamente, a vida de Raabe foi poupada, mas espiritualmente as suas obras provaram sua fé. E Deus a declarou justificada, conforme lemos em Tiago 2,25. Apesar disso, o nome de Raabe está incluído na lista genealógica, né, de Jesus Cristo. Mateus 1,5. A vida de Raabe é um lembrete da contínua graça de Deus. Deus não espera até que sejamos perfeitas para nos usar. Ele nos aceita tal como somos, sem se importar com o nosso passado. Quando nós declaramos a nossa fé, Deus executa o seu plano. Assim como Deus executou um plano, né, na vida de Raabe, assim como ela se deixou ser usada, né, para o propósito de Deus. Eu creio, né, que nossas vidas, elas também serão usadas, né? Nossas vidas serão usadas para a honra e glória do Senhor. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. E nós, será que estamos cumprindo essa missão? Você está falando de Jesus? Você está espalhando a boa nova, o Evangelho de Cristo? Vamos lembrar, né, sempre dessa história de Raabe, que foi uma mulher prostituta, né, mas Deus justificou ela, apesar dela ter tido uma vida pregressa, mas as suas obras provaram a sua fé, e Deus a declarou justificada. Vou ler só Mateus 1,5 aqui rapidinho, só para vocês verem que ela, da linhagem de Raabe que veio Jesus. Deixa eu abrir aqui. Imagine se Raabe não tivesse dado esses espias, né, se ela não tivesse guardado, né, a vida deles. Olha aqui, ó, em Mateus 1,5 fala: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, e Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei de Davi. E Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. E dessa linhagem foi gerado Jesus Cristo. Então, através da vida de Raabe, uma mulher prostituta, uma meretriz, que vem a linhagem de Jesus. Aqui no final, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, através da vida dela, né,
através da vida de Raabe, ela saiu, né? Ela saiu da terra de Jericó, foi morar com os israelitas, e ela se casou com Boaz. E Boaz gerou Obed, né? Cuja mãe foi Ruth, que a gente depois vai ver a história de Ruth também. Então nós vemos aí como Deus usou, né, Raabe para executar um plano de bênçãos, né? Através da vida dela, vem a linhagem de Davi, vem a linhagem de Jesus Cristo. Foram 14 gerações, de Abraão a Davi. 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio até Cristo. Então nós estamos vendo aqui como às vezes a gente pensa que não é nada, né? Mas através da nossa vida tem uma geração. E através da vida de Raabe veio a geração de Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode falar, Cris. Sobre isso mesmo. Então Deus usou, né, Raabe, ela não viu as circunstâncias, né? Apesar das circunstâncias, ela fez o que o coração dela, né? O que o coração dela, ela ouviu o coração dela. Então Deus mudou a vida dela, né? E ela aceitou o Deus de Israel, sem conhecer, mas ela aceitou. Vou fazer umas perguntinhas aqui. Que virtudes da vida de Raabe você desejaria ter em sua vida? Qual a virtude? Quais as virtudes que Raabe? Porque a gente fala assim, foi uma prostituta, né? Foi uma meretriz. Mas que virtudes vocês acham que Raabe teve, que vocês desejariam ter? Essa fé dela é bonita, né? A fé e o passado passou, né? Não ficar presa ao passado, porque tem tantas pessoas que ficam presas ao passado e não conseguem viver a graça de Deus, né? Porque tá ali amargurada, de coração cheio de raiva, rancor, ódio, amargura, né? Não consegue guardar o coração e aí o negócio não flui, né? Amém. Outra situação que eu percebo ali é a questão do medo, né? Ela enfrentou o medo, porque existia todo o comando ali na porta dela, aqueles homens cheios da lei, né? Então ela foi contra as leis daquele momento, daquele povoado naquele momento, e ela agiu independente do medo. Mas assim também eu vejo que, cara, uma coisa dessa para acontecer numa única pessoa, num lugar daquele, ir contra tudo e todos, foi o trabalho de Deus, né? Foi ele que trabalhou o coração dela. Ele quis que fosse daquele jeito para que a palavra dele se cumprisse. Ele tinha um trajeto para traçar ali e ele escolheu a Raabe. E ela não teve medo, foi destemida para atender aquilo que precisava ser feito. Então, eu acho que foi bem, também, muita ousadia dela naquele momento de ter feito isso. E não enfrentou só a lei, ela enfrentou também dentro de casa, né? Que o pai dela era totalmente contra. O pai dela não queria de jeito nenhum que ela estendesse a corda, né? Ele, inclusive, puxou a corda de volta, que era o sinal da casa dela. Ele foi contra o pai dela também. Então, ela enfrentou tudo e todos para que aquilo acontecesse, né? Então, ela foi muito destemida também. Ela tomou uma atitude, né? Foi corajosa, né? Ousada, corajosa. E Deus, acho que assim, Deus, quando a gente tá aberta, Deus vai dando essa ousadia, né, pra gente. Quantas coisas que antes eu não tinha coragem de fazer e de repente a gente fica encorajada, né? Então essa ousadia vem do alto, né? Amém. Então ela teve atitude, né? Embora as coisas parecessem bastante feias, né? Impossíveis, ela se apegou, né? À esperança, à fé. E ela e sua família foram salvas, né? De que maneira Deus mudou a sua vida desde que você aceitou Jesus como seu Salvador? Fala aí uma maneira como Deus mudou a sua vida. Alguém quer testemunhar?
Assim como Deus mudou a vida de Raabe, a partir do momento que ela aceitou Jesus, né? Ela tomou uma atitude de ajudar os espias. Deus mudou a vida dela para sempre, né? Deus mudou a história dela, Deus mudou a geração dela. Ela, né, ela foi usada por Deus a partir de uma atitude. E alguém tem aí uma história aí para falar para a gente rapidamente de como Deus mudou a sua história porque você abriu o coração para o Senhor? Oi, Maria? Vocês estão me ouvindo, gente? Maria tem história Parou boa todo para mundo? contar. Maria, conta aí. Ó, vou deixar vocês comentando aí, tá? Que eu tenho que sair. Então, comentem aí de que maneira Deus mudou sua vida. O que que vocês acham? Quais foram os 3 modos específicos em que Deus usou a vida de Raabe? Quais as virtudes, né, de Raabe que você desejaria ter em sua vida? Como a vida de Raabe e as suas circunstâncias foram alteradas? E como você demonstra em sua vida o poder do perdão de Deus? São bastante aí, ó, tópicos para vocês comentarem. E eu vou encerrar, né? Porque eu tenho que sair, tá bom? Med?